Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando um projeto focado em abraçar mulheres, sejam elas de qualquer idade, adolescentes, jovens, mulheres mais maduras, para poder a gente estar abordando diversos temas que são pertinentes no nosso dia a dia, que são pertinentes no dia a dia da mulher contemporânea que tem uma vida corrida, mas que a gente não pode deixar de estar casando tudo que precisa ser necessário para a nossa vida, assim como a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar, nossa vida ministerial, profissional e o cuidado nosso pessoal também, né? Que a gente não pode deixar de trabalhar com todas essas coisas e deixar nosso estético de lado também. A gente precisa cuidar da nossa vida, até eu, como entendo hoje que a minha vida é o templo do Espírito Santo, assim como muitas hoje também reconhecem isso, então a gente tem que estar cuidando da gente também. Hoje nós vamos estar abordando o tema Como curar as feridas da alma. Nós trouxemos hoje a Larissa Mirella para estar abordando esse tema. Eu creio que vai ser bênção. É uma menina muito usada, uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher que tem uma vivência com o Espírito Santo assim, de forma tão maravilhosa e linda, né? Que a gente convive com ela, pode desfrutar dessa bênção do Senhor que recai sobre a vida dela e acaba vindo para nossa, né? Glória a Deus. E é isso, Larissa. Se apresenta um pouco pro pessoal. Grata ao Senhor e à vida da Jéssica por esse convite. Que assim como nós estávamos aqui, antes de tudo começar, a gente estava aqui conversando, preparando tudo, e a gente estava verdadeiramente pensando como esse projeto verdadeiramente vai gerar impacto na vida das pessoas. Se você que está aí do outro lado agora, sentadinho, talvez prestando atenção, o que eu estou fazendo aqui assistindo esse vídeo? Verdade. Nesse momento, para tudo agora e começa a pensar verdadeiramente, já abre seu coração, esquece o que está ao seu redor, se tem criança chorando, se tem panela no fogo, desliga, para tudo e foca aqui agora, porque aquilo que vai ser trazido aqui nesse momento, eu tenho certeza que vai gerar algo no seu coração e verdadeiramente como o tema é como curar as feridas das almas, talvez você está aí do outro lado pensando, mas eu não tenho feridas, será mesmo? Às vezes a gente vive assim, o dia a dia é tão corrido que a gente se pega pensando, eu tô bem, eu não tenho ferida, mas quando a gente para realmente pensar, a gente tem coisas lá no nosso interior que nem a gente sabe. Então, nesse momento, eu tenho certeza que isso vai palestrar totalmente o seu coração e você vai sair desse vídeo esclarecida ou esclarecido, que pode ter um homem assistindo nessa área também da sua vida. É isso aí. E assim, o primeiro tema, né, que a gente já estava, como ela falou, conversando muito aqui a respeito já do que a gente ia abordar, para ser realmente uma conversa e não, a gente não veio aqui para pregar, para palestrar direta, assim, de forma formal para vocês, mas conversar. Ser uma coisa informal, ser uma coisa assim natural, que a gente compartilha com amigas, com mulheres. E uma das coisas que a gente entendeu, que a gente precisa identificar hoje para poder estar abordando esse tema é o quê? O que hoje traz dor ao nosso coração ao lembrar de uma situação vivida? O que hoje traz dor à nossa alma ao lembrar que o que uma pessoa, de repente, uma palavra que foi proferida sobre a nossa vida, que até hoje dói, até hoje marca de uma forma negativa. Então, isso eu acho que o principal, né, Larissa, que a gente comentou que precisa identificar o que é. Porque a partir do momento que algo te traz dor, quer dizer que essa ferida, esse machucado não foi totalmente cicatrizado. Porque já viu alguém tá com cicatriz sem encostar? Ai, minha cicatriz doeu. Não, porque quando cicatriza quer dizer que aquilo ali já sanou, aquilo ali já passou. E aí você olha e você até lembra. Caramba, passei por isso, caramba, vivi esse acidente, vivi essa situação, mas passou, agora não me dói mais. Então, quando causa dor ainda no seu coração, se tem alguma situação aí que você lembra, nossa, realmente na minha infância, nossa, na minha adolescência, nossa, naquele relacionamento, talvez no relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, eu ainda sinto dor, ainda lembro. Então, quer dizer que isso ainda, por mais que tenha passado anos, você fala, já até esqueci. Mas se quando vem alguma situação, isso te arremete ao passado e te dói, quer dizer que essa ferida ainda está aberta e precisa sim ser colocada para fora. Eu mesma me peguei numa fase da minha vida assim, sempre que eu me relacionava mesmo com a figura masculina, eu sentia que eu tinha dificuldades, às vezes, nos meus relacionamentos, de ter uma confiança, de tudo, assim, às vezes a gente vive umas situações que a gente não imagina, eu fiquei me pegando, por que eu tenho isso? Por que eu passo por isso? E aí eu sentei comigo mesma, sabe? Eu creio que o processo, como curar a ferida, né? A primeira pergunta aqui que a gente vai abrir. Como? Você precisa sentar
botar uma mesa, pegar o seu coração e colocar ele na mesa e olhar pra ele e falar, o que tá acontecendo? Identificar, né? A gente precisa identificar Exatamente. o que dói. Primeiro você precisa assumir. Eu tenho essa dor e é isso. Da onde que veio? Sabe, lembra? Da onde que começou? Né? E aí eu comecei a lembrar, caramba, deve ser porque quando eu cresci sem pai. Eu falei, talvez por isso, toda vez que eu lido com alguma figura masculina, seja como irmão, seja como amigo, seja até como relacionamento, hoje, graças a Deus, eu sou casada e muito bem casada. Mas antes disso, eu vivi muitos problemas nesse relacionamento, justamente por conta disso. E aí eu parei um dia, no meu quarto, eu sentei e eu falei, vamos lá, Larissa, agora você vai parar pra conversar com você, porque você aconselha tanta gente, mas agora para e conversa com você, porque é fácil, né? É fácil. Quando a gente fala com alguém, olha só, faz isso. Tratar da ferida do outro é muito mais fácil, você porque pega a nossa dói. espirra, A nossa dói. alegria. A nossa dói. Dos outros, a gente não tá sentindo a dor do outro. Exatamente. Por mais que a gente tenha sensibilidade, porque a gente tem aquela sensibilidade pra não machucar o outro, mas sim tratar, sim cuidar, sim amar. Por mais que a gente tenha essa sensibilidade, a gente não tem aquela coisa do... Pô, quando dói na gente, é diferente. Quando toca na gente, eu, assim, posso dizer também que eu tenho a mesma experiência com ela. Não com o pai, que eu tive meu pai muito presente, mas por devido a um relacionamento que eu tive, eu acabei me tornando muito fechada, sabe? Pra figura masculina na questão de relacionamento. Porque me feriu em muitos aspectos, em muitas áreas da minha vida, que me deixaram realmente mal. Se eu posso dizer, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria, assim, conseguido transpor essa dificuldade, transpor essa barreira que foi gerada no meu coração, porque criou uma barreira. Porque a gente não percebe, mas uma situação que é feita contra a nossa vida, uma coisa que a gente passa, aquilo tem uma repercussão para o nosso futuro de uma forma tão grande, tão forte, que a gente não tem ideia. Assim como a Larissa relatou que ela tinha essa barreira com relação à figura masculina por ausência do pai. E assim, é muito complicado. E outra coisa que a gente também estava conversando, né, que não adianta deixar com o tempo, né, Larissa? Exatamente. A Jéssica estava falando aqui que muitas vezes as pessoas falam, deixa que o tempo vai resolver. Com o tempo tudo se resolve, mas nem sempre. E aí a gente começou a lembrar, né, que assim como uma ferida, quando você se machuca ou uma doença, seja interna, porque pior do que aquelas que ficam expostas e alguém te avisa, você tá precisando disso. Pior são aquelas lá dentro que ninguém sabe. Você esconde, camufla. Não, quando chegar lá na frente vai passar. Não, quando eu conseguir meu emprego vai melhorar. Não, quando eu resolver isso é por causa disso. Aí você fica tentando jogar debaixo do tapete, aí vai passando, esparadrapo, remédio, tudo pra tapar algo que na realidade você precisa expor ao invés de esconder. E aí, nem sempre o tempo é a solução. Já viu aquelas pessoas que vão pro hospital, sente uma pontada no peito e vai. Quando vai o médico, já vai internada, já vai tudo. O que aconteceu? Verdade. Se você não chegasse aqui hoje, amanhã você morria. Então tem coisas que são assim. Tem hora que a gente precisa correr para a solução na hora, precisa correr para resolver na hora. Nem tudo é tempo. Tem coisas que realmente são tempo. O tempo vai curar, o tempo vai resolver. Óbvio, o tempo com a consciência, né? Não adianta você sentar no seu banquinho, beber a sua água de coco e achar que vai tudo resolver. Não, você precisa também começar a reagir a isso. Isso aí. Então, algo que o ela famoso, trouxe, o que cabe a gente fazer, Exatamente. a gente precisa fazer. Porque, assim, deu pra perceber, óbvio, né, pra vocês, que a gente tem a nossa vida, assim, aos pés do Senhor. A gente tem a nossa vida pautada na palavra de Deus. Mas a gente tá aqui pra falar pra mulheres que ainda não têm esse conhecimento. Sim. Então, a gente não tá só falando sobre isso, porque tem mulheres que, assim, como estão em outras... mulheres de outras religiões, mulheres de outros credos, mas que estão aqui precisando ouvir o que a gente precisa falar. Mas a nossa vida, a gente precisa, assim, a gente acho que leva como outdoor, né? A nossa vida vai ser nosso testemunho. Exatamente. Aquilo que a gente tem para né? oferecer, uma carta viva. Então, na nossa vida, a gente sabe que existe um que pode curar, que pode salvar, Exatamente. que pode trazer essa dor à tona, mas não para nos fazer sentir dor. Trazer essa dor à tona para curar de verdade, pra gente ter a verdadeira cura. Sim. Então, é mais ou menos isso um pouquinho, né, Larissa? Exatamente.
Na palavra de Deus, assim como a gente acabou de trazer, mas eu não leio a Bíblia, mas eu vou trazer aqui de uma forma assim que você vai se identificar. Tem uma mulher que toda vez que fala de ferida, eu lembro dela. Eu já até trouxe isso em outro estado quando fui para Rondônia. Foi um mistério tão grande sobre cura interior, sabe? Que eu contei o testemunho e trouxe essa mulher. É uma mulher, esse episódio, né? Ela chega com um vaso ali de alabastro, né, que costumam dizer. Esse vaso no período lá atrás, né, bem lá atrás, valia praticamente um ano inteiro de trabalho. E ela chega e ela derrama tudo aos pés de Jesus, tudo. Ela derrama ali naquele momento. E eu acho muito interessante porque aquela mulher naquele período, ela era considerada pecadora. E quando as pessoas chamam, né, a mulher de pecadora naquele período, justamente queria dizer uma mulher talvez prostituta, uma mulher que usava o seu corpo para ganhar dinheiro. Então aquela mulher, ela não estava só derramando uma condição financeira, um tesouro que ela tinha em casa. Ela estava colocando ali em Jesus todo o homem que tocou nela, toda a ferida que ela sentia, tudo que talvez estava dentro do interior dela que ela não conseguia mais guardar e contar para ninguém. Ela falou, eu preciso derramar isso, eu vou derramar isso no lugar certo. Então, independente aí da onde a situação que você está hoje, eu quero dizer para você que tem solução. Óbvio que nós, assim como ela disse, nós somos uma carta viva. O nosso testemunho vai envolver a presença de Jesus, porque foi Ele que verdadeiramente abriu as portas, abriu os braços para que essa ferida fosse curada. Mas, antes de tudo, precisou ter um reconhecimento nosso. Verdade. Precisou ter aquela coisa que, ai, nossa, agora que minha ficha caiu. Sabe, às vezes você tá aí, tá em relacionamentos talvez abusivos, tá em relacionamentos que talvez, sem você perceber, estão te prendendo, estão te ferindo, estão tirando o teu caráter, tirando a tua personalidade. Talvez essa ferida já faz com que você nem seja mais quem você é, você nem lembra mais quem você é. Perdeu verdadeiramente a tua identidade como mulher, a identidade que você tinha lá atrás. Mas a ferida, de forma nenhuma, ela pode roubar isso de nós. Pelo contrário, nós precisamos permitir essa cura, para que quando a gente for conversar com outras mulheres, com outras pessoas, a gente tem, assim como a Jéssica está trazendo esse testemunho, verdade. Esse testemunho, talvez uma ausência de um pai, uma coisa na infância que você eu acho viveu. que assim, a gente precisa estar recebendo isso. Essa cura pra gente curar. Exatamente. Porque quando você é curada numa área que você vai tratar, você tem mais propriedade, Sim. você tem mais autoridade para falar, porque eu passei por isso, eu vivi isso, então eu posso dizer, você vai conseguir vencer, você vai conseguir transpor essa situação, você não vai morrer na água, no mar, né? Você não vai morrer nadando e não conseguir vencer, você vai vencer, porque se eu venci, eu não sou melhor que você. Exatamente. Eu e Larissa não somos melhor que você que tá aí em casa assistindo. Então, da mesma forma que hoje, a gente rompeu essa barreira, ela rompeu essa barreira, como ela já até falou, hoje ela tem um casamento abençoado, hoje ela vive uma relação com o seu pai, com o seu irmão, com pessoas, com o seu avô, com pessoas do sexo masculino hoje na vida dela, que de forma bonita, leve. Isso. A mesma coisa eu, não tô tendo ninguém, estou solteira, graças a Deus. Tempo para todas as coisas. Exatamente, tem tempo para todas as coisas. Mas hoje eu sou tratada. Porque se eu futuramente encontrar um rapaz que vai me fazer, que entre naquilo que eu penso como uma pessoa que vai estar futuro para estar tendo, né, algo melhor, eu tô tratada, eu tô bem para poder estar me abrindo pro próximo relacionamento, que seja o próximo e único. Amém. Em nome de Jesus. Porque isso que a Jéssica falou é muito interessante. Ela falou, eu estou tratada para me abrir pro próximo. E não é só questão de relacionamento que a gente fala aqui. Sabe qual o maior problema da pessoa que é ferida? É que ela fere a outra sem ela perceber. Quando vai perceber, você já está ferindo a sua mãe, já está ferindo as suas amigas, as pessoas que estão do seu lado, que precisam, que contam com você, que sempre te ajudaram nas piores situações. E quando você menos percebe, você está descontando nela, talvez, dores que não tem nada a ver com as pessoas. Às vezes, coisa lá do passado, você desconta nas pessoas do presente. Eu não sei o que acontece, que eu sempre afasto as minhas amizades. Eu não sei o que acontece, que eu sempre afasto, eu não consigo confiar mais em ninguém. Eu não tenho mais credibilidade com as pessoas, porque quando vai ver, eu já falei assim, eu já tratei assado. E aí você perde, fecha as portas, talvez, até mesmo de emprego, na sua área realmente de trabalho, na sua área, talvez, de escolas, de faculdade. E aí, quando você vai ver, você perde a oportunidade, porque você está seguro. Esses dias mesmo eu postei um texto. A vida passa enquanto você segura. A vida escorre pelos dedos enquanto você segura a amargura com as mãos.
Ou seja, sem você perceber, a vida passou e você tá tão presa àquela... Já vê aquelas pessoas que são tão orgulhosas? Não, porque eu não vou perdoar. Não, porque eu não vou fazer. Porque ela não merece, ele não merece, isso e isso. E aí desconta em pessoas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Que não tem nada a ver com isso. Que não tem nada a ver. Então, a ferida, ela não só te prejudica, ela prejudica outras pessoas também. Por isso é importante, assim como ela falou, quando vier uma próxima situação, eu vou estar pronta, eu vou estar aberta, curada para poder viver. E hoje eu vivo um casamento maravilhoso, tenho um relacionamento maravilhoso com meu marido. Mas antes disso, eu precisei sentar comigo, colocar meu coração na mesa e pensar, eu preciso tratar isso aqui não está legal, isso aqui não está bem. Era uma carência que eu tinha nessa minha área sentimental, que eu precisava realmente ser suprida ali naquele momento. E sem contar que, assim, a gente também, para não transformar aquilo que é uma coisa boa para nossa vida em maldição, em coisa ruim. Porque, vamos supor, se ela não tivesse sido tratada por isso, ela ia receber o Tiago, que é uma bênção para a vida dela. Se ela não fosse tratada, ela não saber como lidar com o Tiago. Exatamente. Ela ia, de repente, tratar ele de uma forma que ia ferir, machucar ele. Sim. E ela não iria viver na plenitude da felicidade que ela está vivendo hoje. Ou poderia até perder o Tiago. Então, hoje, por ela ter entendido, como ela falou, botou o coração na mesa. Então tá, vamos lá, o que precisa ser tratado? Vamos cuidar, vamos tratar, vamos identificar, vamos mexer nisso para poder realmente a gente ela tá curada. E ela conseguiu. Então, assim, hoje o que a gente tá principalmente assim tentando focar é que a gente não precisa de coisas assim mirabolantes. Exatamente. Não é coisa assim, aquele show pirotécnico, aquela coisa muito fogos, não é assim. Até mesmo Deus, quando vem falar conosco, quando tem para tratar conosco, ele vem com brisa suave. Sim. Ele vem assim, ó, num simples... É uma sutil, né? O que você quer que eu te faça hoje? Exatamente. Curar meu coração, Senhor. Curar Às vezes a pessoa feridas. pensa que para isso ela precisa marcar com um psicólogo mais caro do mundo e gasta os melhores remédios antidepressivos e faz e acontece. E na verdade você não está tratando, você só está maquiando essa situação, né? Quando na realidade você precisa ser tratada. Então a gente já deu a primeira dica, coloca o seu coração na mesa. E outra coisa, assim, a gente não tá dizendo que os profissionais não têm a sua valia. Tem sua valia. Tem sua valia. Mas aí que ela tá falando, não é com o muito. Às vezes, Larissa, não tem condição de ir num psicólogo, às vezes é uma amiga que tem ouvidos para te ouvir. Às vezes é alguém da sua família que você tem uma confiança. Ou às vezes eu realmente tenho acesso a um psicólogo. Vá, entende? Porque às vezes toda ajuda é bem-vinda. Só que a gente tem que saber já, quando a gente procura um médico, não é que a gente estava até conversando sobre isso, não é que a gente já vai chegar com um diagnóstico pro médico, mas a gente vai falar, doutor, dói aqui, eu sinto náuseas ao comer certas coisas. Sim. A gente já chega com os sintomas. Então não adianta a gente querer tratar algo que a gente ainda não identificou os sintomas. Então, como ela falou, a gente vai procurar o quê? Depois de identificar isso que me dói, isso que me machuca, isso que eu preciso tratar, uma amiga, é uma mãe, é uma pessoa que você tem de maior confiança do trabalho, é a ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta. Então, a gente tem vários recursos. Recursos a gente tem. A internet aí mesmo. Você consegue fazer terapias online, gratuitas. É só procurar. Tem a possibilidade. Tem vídeos de autoajuda. Tem uma pessoa que eu gosto muito, Augusto Cury. Ele é fantástico. Ele é fantástico no seu diagnóstico, nas suas vivências, porque ele tem, teorias inovadoras sobre o relacionamento pessoal, sobre as emoções. Ele trata as emoções de uma forma, tão rica, tão detalhada, que qualquer pessoa não precisa ter nível de escolaridade, maravilhoso. É entendível a qualquer língua, a qualquer vocabulário. Ele consegue, chegar e tocar na gente, sabe? Com uma forma simples de falar. E ele trata das emoções de uma forma tão bonita, tão linda e clara. Verdade. Então ele tá acessível na internet. Sim. A gente joga o tempo que a gente perde no Instagram, no WhatsApp, às vezes vendo vídeos uma foto rindo, que na realidade você nem tá feliz. Chorando, tá mal por dentro. De ficar maquiando a situação. E isso é muito interessante, porque a exposição, ela leva a cura. Aquilo, a partir do momento que você esconde, tudo que você esconde passa a ter poder sobre você. Entende? Então, por que eu tenho que contar pra alguém? Eu não vou contar pra ninguém, eu vou resolver sozinha. E aí, quando passa a situação, você ainda não resolveu. Por que é tão importante, às vezes, você expor?
né? Você confessar, você colocar para fora. Porque quando você coloca para fora, você declara, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Então, essa situação vai levando você ao caminho de cura. E quando você vai ver, no meio do caminho do processo, você já está curado sem perceber. Sem perceber. Quando vai ver, você já está lidando de forma linda, plena Isso aí. e curada. Exatamente. Que é o objetivo. E assim, eu acho que a gente já conseguiu falar tudo o que a gente precisava. A gente, assim, poderia ser bem perder. breve, A gente pode até falar... Isso dava tempo. coisa, Tempo. A gente falaria 1, 2, 3, 4 horas incessantemente, ia ter assunto pra Sim. falar. Mas a gente quer ser objetiva. A gente quer ser, assim, sucinta no que a gente precisa falar, pra que você não perca. Não que esse tempo vai ser de perda. Você vai estar ganhando. Isso aí. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Mas você não vai... Ainda mais como eu iniciei o vídeo falando, que vai ser um dia a dia corrido que a gente tem hoje. A gente não tem tempo pra parar e ficar horas e horas Isso. assistindo vídeos longos. Então, o nosso objetivo era isso. Falar de forma rápida, clara e objetiva. Glória Viu? a Deus, Falamos viu? junto, glória. Mas é que a gente combinou. Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês continuem assistindo. Esse foi o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Isso aí. Que nós vamos estar abordando temas que, assim, verdadeiramente vão tocar no nosso coração, tocar na nossa alma e mudar a nossa vida. Porque o Amém. objetivo desse vídeo é mudar. Não adianta a gente estar falando aqui milhões de vídeos, várias vezes, ou temas diferenciados, temas muito assertivos para o dia a dia. Porém, não está gerando mudança nenhuma. Nosso objetivo é gerar mudança na sua vida, gerar mudança no seu dia a dia. Você se sentir, a partir de cada vídeo ouvido, cada vídeo assistido, sentir a diferença, que está mudando algo no seu interior, está mudando algo na sua alma, está mudando algo nos seus sentimentos, que está te fazendo uma mulher melhor, uma mulher que entende o seu valor na sociedade, que entende o seu valor para Deus, que entende o seu valor como mãe, como filha, como esposa, como irmã, como amiga e como profissional. Tá bom, pessoal? É isso, pessoal. Não esqueçam, então, como curar as feridas da alma. Tópico 1, identifique essa ferida. Tópico 2, coloque na mesa e confesse para você mesmo que você precisa de ajuda. Tópico 3, procure ajuda e se permita ser curado. É isso aí. Amém? Muito obrigada, gente. Um beijo. Fique com Deus.